O ventilador de teto girava preguiçosamente no escritório do apartamento duplex, no Adrianópolis, enquanto Ana Clara Ferreira observava a chuva típica da tarde manauara pela janela panorâmica. Aos 55 anos, suas mãos delicadas seguravam uma xícara de café já frio, reflexo das horas perdidas, em pensamentos sobre como sua vida havia mudado tão drasticamente nos últimos meses. 25 anos antes, ela havia deixado para trás o aconchegante sobrado da família no bairro Educandos, com sua vista privilegiada para o Rio Negro, para seguir os sonhos ambiciosos de Arthur Nogueira, seu marido, desde os 18 anos. Na época, a decisão parecia natural. Afinal, haviam se apaixonado ainda no Colégio São Francisco, onde compartilhavam sonhos e planos para o futuro entre as aulas de Química e Literatura. Arthur era filho de um dos maiores empresários do polo industrial de Manaus e, desde cedo, demonstrava a mesma vocação para os negócios que seu pai. Ana Clara, por sua vez, vinha de uma família tradicional do comércio local, conhecida por sua loja de tecidos finos no centro histórico da cidade. O casamento deles foi considerado a união perfeita pela sociedade manauara, a garota doce e dedicada com o jovem promissor. "Se eu soubesse", murmurou para si mesma, enquanto observava os pingos de chuva escorrerem pela vidraça, formando pequenos rios que lembravam as águas do Negro cortando a cidade. O apartamento, decorado com o requinte característico da alta sociedade amazonense, guardava memórias de incontáveis jantares de negócios e eventos sociais. Ana Clara havia se tornado a anfitriã perfeita, sempre sorrindo e apoiando as ambições do marido, mesmo quando isso significava adiar seus próprios sonhos. Entre eles, o maior de todos, ser mãe. Anos se passaram em tentativas frustradas. Médicos foram consultados, tratamentos foram tentados. A pressão aumentava a cada vez que uma conhecida anunciava uma gravidez, a cada chá de bebê para o qual era convidada. Ana Clara mantinha o sorriso no rosto, mas por dentro, uma tempestade ainda maior que as da tarde manauara se formava. Aos 32 anos, veio o diagnóstico que mudaria tudo. Durante uma consulta no Hospital Adventista de Manaus, o médico explicou com toda a delicadeza possível. Ela era infértil devido a uma condição congênita. A notícia caiu como um raio em sua vida, mas foi a reação de Arthur que verdadeiramente a devastou. "Não vou criar filho dos outros", ele declarou categoricamente quando ela sugeriu a adoção numa noite particularmente quente de janeiro. "Meu patrimônio não vai para um estranho." As palavras dele ecoavam em sua mente mesmo agora, anos depois, como um mantra cruel que a perseguia. Ana Clara havia dedicado sua vida a ser a esposa perfeita, sacrificando seus próprios desejos em nome do casamento apenas para descobrir que o amor que acreditava ser incondicional tinha, na verdade, condições muito específicas. Naquela mesma época, outro drama consumia seus pensamentos. Sofia, sua irmã mais nova, havia desaparecido aos 16 anos, deixando apenas um bilhete vago sobre buscar seu próprio caminho. Ana Clara usou toda a influência que tinha, através dos contatos de Arthur, para manter as buscas ativas, mas os meses se transformaram em anos de angústia e incerteza. O telefone tocou, trazendo Ana Clara de volta ao presente. Era mais uma ligação de trabalho para Arthur, que ainda não havia retornado do almoço de negócios. Ela deixou a secretária eletrônica atender, enquanto seus olhos vagavam pela cidade que se estendia além da janela. Os prédios modernos do Adrianópolis contrastavam com a floresta que cercava Manaus, lembrando-a constantemente do contraste entre a vida que levava e aquela que havia sonhado. Na mesa de centro, uma foto antiga chamou sua atenção. Nela, duas meninas sorriam em frente ao Teatro Amazonas, Ana Clara e Sofia, em tempos mais felizes. A foto havia sido tirada durante um passeio escolar, pouco antes de Sofia desaparecer. O sorriso travesso da irmã mais nova, congelado no tempo, parecia guardar segredos que só agora, anos depois, começariam a se revelar. A chuva começou a diminuir, dando lugar ao calor úmido característico da região. Ana Clara se levantou, ajustando o vestido de seda que usava. Tinha um compromisso importante no final da tarde,
mais uma reunião beneficente organizada pelas esposas dos empresários locais. Era seu papel manter as aparências, mesmo quando por dentro sentia que sua vida estava desmoronando como um castelo de cartas. Enquanto se preparava para sair, não podia imaginar que o destino estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. As revelações que viriam nos próximos dias mudariam não apenas sua vida, mas sua compreensão sobre o verdadeiro significado de família e amor. Por enquanto, porém, ela era apenas Ana Clara Ferreira, a esposa perfeita de Arthur Nogueira, vivendo uma vida que parecia perfeita por fora, mas que escondia rachaduras cada vez mais profundas por dentro. O ar-condicionado do Hospital Adventista de Manaus zumbia suavemente enquanto Ana Clara esperava na sala de espera. Era sua consulta de rotina com o Dr. Paulo Mendes, o mesmo médico que, anos atrás, havia dado o diagnóstico que mudou sua vida. As paredes brancas e assépticas do consultório pareciam sufocar seus pensamentos, trazendo à tona memórias que ela preferia manter enterradas. Senhora Nogueira, chamou a secretária com um sorriso educado. Ana Clara se levantou, ajeitando a bolsa de grife no ombro. Um presente de Arthur pelo seu último aniversário de casamento. Presentes caros eram sua forma de compensar a ausência emocional que se tornava cada vez mais evidente. Doutor. Paulo a recebeu com a familiaridade de anos de convivência. Como está se sentindo, Ana Clara? Perguntou, notando as olheiras mal disfarçadas pela maquiagem impecável. Estou bem, doutor. Respondeu automaticamente, a mesma resposta que dava a todos que perguntavam. Era mais fácil assim, mais seguro do que admitir a verdade. O médico a observou por alguns instantes antes de continuar. Seus exames estão todos normais, mas percebo que há algo te incomodando. Quer conversar sobre isso? Foi como se uma represa se rompesse. Ali, naquele consultório que guardava tantas lágrimas suas, Ana Clara finalmente deixou a máscara cair. Arthur está diferente, começou, sua voz tremendo levemente. Passa cada vez mais tempo no escritório, volta tarde para casa. Quando está presente, parece distante, como se eu fosse apenas mais uma peça da decoração. Dr. Paulo ouviu atentamente enquanto ela descrevia os últimos meses. As ligações misteriosas, os jantares de negócios cada vez mais frequentes, o perfume diferente que às vezes sentia em suas camisas. E há algo mais, continuou Ana Clara, suas mãos apertando nervosamente a bolsa. Recebi uma ligação ontem, sobre Sofia. O médico se inclinou ligeiramente para a frente. Ele conhecia bem a história do desaparecimento da irmã mais nova de Ana Clara. Era um dos poucos que sabia o quanto aquela ferida ainda sangrava. Encontraram registros dela em um abrigo em Belém, revelou, sua voz mal passando de um sussurro. Ela esteve lá por algum tempo, mas já não está mais. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de perguntas não feitas e respostas temidas. Dr. Paulo esperou pacientemente que ela continuasse. O que mais me atormenta é que, segundo os registros, ela estava grávida quando chegou ao abrigo. Isso significa que, em algum lugar, sua voz falhou, incapaz de completar o pensamento. O médico observou sua paciente de tantos anos, vendo além da fachada de perfeição que ela sempre mantinha. Ana Clara, talvez seja hora de pensar em você mesma, não apenas como esposa de Arthur Nogueira, mas como mulher, como ser humano. As palavras do médico ecoaram em sua mente, enquanto ela deixava o hospital, mergulhando no calor úmido da tarde. O céu de Manaus estava carregado, prometendo mais uma de suas chuvas características. Ana Clara decidiu caminhar um pouco antes de pegar um táxi, seus passos a levando instintivamente em direção ao Teatro Amazonas. A construção histórica se erguia majestosa contra o céu cinzento. Suas cúpulas coloridas, um lembrete da época áurea da borracha, quando fortunas eram feitas e perdidas nas margens do Rio Negro. Ana Clara se sentou em um dos bancos da praça, observando os turistas que fotografavam a fachada do teatro. Foi quando seu celular tocou. O número era desconhecido, mas algo a compeliu a atender. Senhora Ana Clara Ferreira, perguntou uma voz jovem do outro lado da linha. Meu nome é Matheus Lima. Preciso muito falar com a senhora. É sobre Sofia Ferreira. O mundo pareceu parar por um instante.
O barulho do trânsito, o burburinho dos turistas, tudo desapareceu diante daquelas palavras. Ana Clara sentiu seu coração acelerar, enquanto uma sensação estranha de que sua vida estava prestes a mudar completamente tomava conta dela. Como você conhece esse nome? Perguntou sua voz mal controlada. É uma longa história, respondeu Mateus. Mas acho que a senhora precisa saber a verdade. Podemos nos encontrar? As primeiras gotas de chuva começaram a cair, mas Ana Clara mal notou. Sua mente estava focada na possibilidade de finalmente descobrir o que aconteceu com sua irmã, depois de tantos anos de incerteza. Sim, respondeu firmemente, surpreendendo a si mesma com a decisão em sua voz. Podemos nos encontrar amanhã. Enquanto caminhava de volta para casa sob a chuva que agora caía forte, Ana Clara não sabia que essa ligação seria apenas o começo de uma série de revelações que mudariam para sempre sua compreensão sobre família, amor e perdão. O destino havia começado a mover suas peças, e nada mais seria como antes. O café Waku, no térreo do tradicional hotel tropical, estava praticamente vazio naquela manhã de quinta-feira. Ana Clara chegou 20 minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa discreta próxima às grandes janelas que davam vista para a piscina do hotel. Suas mãos tremiam levemente enquanto checava mais uma vez a mensagem de texto com os detalhes do encontro. O garçom se aproximou para anotar seu pedido e ela solicitou apenas um café, incapaz de pensar em comer qualquer coisa. A ansiedade que sentia era quase palpável. Depois de tantos anos de buscas infrutíferas, alguém finalmente tinha informações sobre Sofia. Seus pensamentos foram interrompidos quando um jovem alto, de aproximadamente 18 anos, parou diante de sua mesa. Tinha olhos castanhos intensos e um semblante que, por alguma razão inexplicável, parecia estranhamente familiar. "Senhora Ana Clara?" perguntou ele, sua voz traindo um leve nervosismo. "Mateus?" Ela respondeu, indicando a cadeira à sua frente. O jovem se sentou, colocando sobre a mesa uma pasta surrada. Por alguns momentos, ficaram em silêncio, cada um estudando o outro. Ana Clara notou que Mateus tinha as mãos entrelaçadas sobre a mesa, um gesto que Sofia costumava fazer quando estava nervosa. O pensamento fez seu coração apertar. "Antes de começar", disse Mateus, sua voz agora mais firme, "preciso mostrar algo à senhora." Ele abriu a pasta e retirou uma fotografia antiga, levemente amarelada pelo tempo. Ana Clara sentiu o ar fugir de seus pulmões ao reconhecer a imagem. Era a foto que tinha em sua casa, a mesma que mostrava ela e Sofia em frente ao Teatro Amazonas. Mas esta cópia estava diferente. Tinha uma dedicatória no verso que ela nunca tinha visto antes. "Onde você conseguiu isso?" perguntou sua voz mal passando de um sussurro. "No orfanato onde cresci", respondeu Mateus, seus olhos fixos nos dela. "Foi deixada junto comigo quando era bebê. Por muito tempo, acreditei que a senhora fosse minha mãe biológica." O mundo pareceu girar ao redor de Ana Clara. As palavras de Mateus ecoavam em sua mente enquanto ela olhava mais atentamente para o jovem à sua frente. Agora podia ver. Os traços de Sofia estavam ali, sutis, mas inegáveis. "Mas você não é..." continuou ele, notando seu choque. "A verdade é ainda mais complicada. Sofia Ferreira era minha mãe biológica." Ana Clara sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Como você sabe disso tudo?" Mateus começou a contar sua história. Havia crescido no Lar das Crianças, um orfanato em Belém. A foto e alguns documentos foram deixados com ele, incluindo uma carta que Sofia escreveu, explicando que não tinha condições de criá-lo na época. "Ela estava assustada, grávida e sozinha", explicou Mateus, sua voz embargada. "A carta dizia que ela tentou procurar ajuda da família, mas tinha vergonha demais para voltar." Ana Clara cobriu o rosto com as mãos, deixando as lágrimas fluírem livremente agora. "Se ela soubesse, se tivesse me procurado, eu teria ajudado, não importa o que acontecesse." O garçom se aproximou discretamente com o café, mas nenhum dos dois prestou atenção. Estavam imersos em uma conversa que deveria ter acontecido há anos. "Há mais uma coisa que preciso contar", disse Mateus, hesitante. "Sobre o que aconteceu com ela." Ana Clara sentiu seu coração apertar. Parte dela queria saber
Precisava saber, mas outra parte temia a verdade que estava por vir. Ela ficou doente, continuou Mateus, sua voz suave. Segundo os registros do abrigo, ela desenvolveu uma condição grave logo depois que me deixou lá. Tentou tratamento, mas não foi preciso completar a frase. Ana Clara entendeu o que havia acontecido com sua irmã mais nova, aquela que sempre sonhou em reencontrar. A dor era quase física, como se algo dentro dela estivesse se partindo. "Por que você decidiu me procurar agora?" perguntou ela depois de alguns momentos de silêncio. "Completei 18 anos mês passado", respondeu Mateus. "Finalmente, pude ter acesso a todos os documentos deixados comigo. Bem, achei que era hora de conhecer a família que me resta." Ana Clara olhou para o jovem à sua frente. Seu sobrinho, o filho de Sofia, a família que não sabia que tinha. Era como se o destino estivesse lhe oferecendo uma segunda chance, uma oportunidade de corrigir os erros do passado. "Você tem lugar para ficar?" perguntou ela repentinamente. Mateus balançou a cabeça negativamente. "Vim direto do orfanato. Estou em um hostel no centro." "Não", interrompeu Ana Clara, uma determinação súbita tomando conta dela. "Você vai ficar comigo. Temos muito tempo para recuperar." A chuva começava a cair lá fora, mais uma tarde típica de Manaus se anunciando. Mas dentro do café, tia e sobrinho começavam a construir uma ponte sobre os anos perdidos, descobrindo que às vezes o destino tem formas misteriosas de corrigir seus próprios caminhos. O elevador subia silenciosamente pelo edifício luxuoso no Adrianópolis, enquanto Ana Clara tentava organizar seus pensamentos. Ao seu lado, Mateus observava tudo com uma mistura de admiração e desconforto, sua mochila surrada, contrastando com um ambiente refinado. "Arthur deve estar no escritório ainda", comentou ela, mais para si mesma do que para Mateus, enquanto abria a porta do apartamento. "Vou te mostrar o quarto de hóspedes." O apartamento era espaçoso e elegantemente decorado, com vista panorâmica para a cidade. Mateus parou por um momento, observando Manaus se estender até encontrar a floresta no horizonte. Ana Clara o observava, notando cada vez mais traços de Sofia em seus gestos e expressões. "É muito diferente de Belém", comentou ele, ainda olhando pela janela. "Você pode ficar o tempo que quiser", disse Ana Clara, conduzindo-o pelo corredor. "Este será seu quarto." O quarto de hóspedes era maior que todo o dormitório onde Mateus havia crescido no orfanato. Uma cama king size ocupava o centro do espaço e uma escrivaninha de madeira nobre estava posicionada próxima à janela. "Senhora Ana Clara", começou Mateus, visivelmente constrangido. "Não precisa fazer isso. Eu só queria conhecê-la, saber mais sobre minha mãe." "Me chame só de Ana Clara", ela interrompeu suavemente. "E você é família, Mateus." "Família de verdade." As palavras pareceram tocar algo profundo no jovem, que baixou os olhos tentando esconder a emoção. Ana Clara resistiu ao impulso de abraçá-lo, respeitando o espaço que ele ainda precisava. "Vou preparar algo para comermos", disse ela, deixando-o sozinho para se acomodar. Na cozinha, enquanto preparava um lanche, Ana Clara foi surpreendida pelo som da porta da sala se abrindo. Arthur havia chegado mais cedo que o usual. "Ana", chamou ele, sua voz ecoando pelo apartamento. "Precisamos conversar." Ela congelou por um momento, olhando na direção do corredor que levava ao quarto de hóspedes. Como explicaria a presença de Mateus? Como Arthur reagiria à notícia sobre Sofia? "Estou na cozinha", respondeu, tentando manter a voz firme. Arthur entrou no ambiente, afrouxando a gravata cara. Parecia mais tenso que o normal, e Ana Clara conhecia aquela expressão. Ele tinha algo importante para dizer. "Recebi uma ligação interessante hoje", começou ele, servindo-se de um copo de água. "Do orfanato em Belém." Ana Clara sentiu o sangue gelar em suas veias. Como ele sabia? "Aparentemente", continuou Arthur, seu tom calculadamente controlado, "alguém andou fazendo perguntas sobre Sofia, usando meus contatos." "Arthur, eu posso explicar..." "Não, Ana Clara", interrompeu ele, sua voz agora mais dura. "Eu é que preciso explicar algo. Algo que deveria ter te contado há muito tempo." Naquele momento, Mateus apareceu na porta da cozinha, atraído pelas vozes. Arthur parou no meio da frase, olhando fixamente para o jovem. "Quem é você?" perguntou,
embora seu tom sugerisse que ele já sabia a resposta. Este é Mateus, respondeu Ana Clara, movendo-se instintivamente para ficar entre os dois. Ele é filho de Sofia, meu sobrinho. Arthur deixou escapar uma risada sem humor. Então finalmente aconteceu. O passado nos alcançou. Do que você está falando? Perguntou Ana Clara, uma sensação de apreensão crescendo em seu peito. Eu sabia, revelou Arthur, passando a mão pelo rosto em um gesto de cansaço. Eu sempre soube onde Sofia estava. Sabia sobre a gravidez, sobre o orfanato, sobre tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ao seu lado, Mateus estava rígido, os punhos cerrados. Por quê? Foi tudo que ela conseguiu perguntar, sua voz mal passando de um sussurro. Porque ela me procurou primeiro, respondeu Arthur, evitando olhar diretamente para qualquer um deles. Veio até meu escritório, grávida, pedindo ajuda. Ofereci dinheiro para ela ir embora para não envergonhar a família. Você mandou minha irmã embora? Interrompeu Ana Clara, sua voz tremendo de raiva. Enquanto eu a procurava desesperadamente, você sabia onde ela estava? Foi para o seu próprio bem, defendeu-se Arthur. Nossa posição social, nossa reputação... A reputação? Explodiu Ana Clara. Minha irmã precisava de ajuda. Estava grávida e assustada. E você se preocupou com a reputação? Mateus permanecia em silêncio, mas seus olhos estavam fixos em Arthur, uma tempestade de emoções contidas em seu olhar. Ana Clara podia sentir a tensão emanando dele. Você não entende, continuou Arthur, sua máscara de controle começando a rachar. Eu construí tudo isso, nossa vida, nossa posição. Não podia permitir que um escândalo destruísse tudo. Não, cortou Ana Clara, sua voz agora perigosamente calma. Você é quem não entende. Você destruiu uma família, separou duas irmãs, negou a uma mãe o direito de criar seu filho. E para quê? Para manter as aparências? O ar-condicionado zumbia suavemente, único som no silêncio pesado que se seguiu. Através da janela da cozinha, a cidade começava a se iluminar com o cair da noite, alheia ao drama que se desenrolava naquele apartamento do Adrianópolis. Quero que você saia, disse Ana Clara, finalmente, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Agora, este apartamento está no meu nome, começou Arthur, mas ela o interrompeu. Ótimo, então nós é que vamos sair. Vem, Mateus. Sem esperar resposta, Ana Clara pegou sua bolsa e as chaves do carro. Mateus a seguiu em silêncio, deixando Arthur sozinho na cozinha impecável do apartamento, que um dia ela chamou de lar. O antigo sobrado no bairro Educandos parecia menor do que Ana Clara lembrava. As paredes amareladas pelo tempo guardavam marcas de uma época distante, quando a casa era cheia de vida e risadas. Agora, após anos fechada, recebia novamente habitantes sob circunstâncias que ninguém poderia ter previsto. Era aqui que você e minha mãe cresceram? Perguntou Mateus, observando a fachada com interesse enquanto ajudava a carregar as poucas malas que haviam conseguido trazer do apartamento. Sim, respondeu Ana Clara, procurando as chaves antigas na bolsa. Seus avós compraram esta casa quando se casaram. Eu e Sofia crescemos correndo por estes cômodos. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um interior coberto por lençóis brancos empoeirados. Os móveis antigos, protegidos do tempo, eram testemunhas silenciosas de histórias familiares. Ana Clara caminhou até as janelas, abrindo-as para deixar entrar a brisa do Rio Negro, que corria majestoso a poucos quarteirões dali. Vai precisar de uma boa limpeza, comentou ela, retirando um dos lençóis e liberando uma nuvem de poeira. Mas pode ser um lar novamente. Mateus depositou as malas no chão da sala e começou a ajudar a descobrir os móveis. Cada peça revelada trazia consigo memórias. O velho piano que sua mãe insistia em manter afinado. A poltrona preferida do pai para ler o jornal. O aparador onde Sofia costumava esconder seus diários. Olha só o que encontrei, disse Mateus, pegando um porta-retratos empoeirado de uma estante. Na foto, duas meninas sorriam usando uniformes escolares idênticos. Foi no primeiro dia de aula de Sofia no São Francisco, explicou Ana Clara, pegando o porta-retratos com cuidado.
Ela estava tão nervosa que insistia em tirar essa foto para distraí-la. Trabalharam o resto da tarde organizando a casa. Ana Clara descobriu que Mateus tinha um talento natural para pequenos concertos, algo que aprendera durante seus anos no orfanato. Enquanto ele verificava as instalações elétricas, ela improvisou uma lista de compras necessárias. "Tem um mercadinho aqui perto que ainda existe", comentou ela pegando a bolsa. "Vou comprar algumas coisas básicas para hoje." "Você fica bem sozinho?" Mateus assentiu, concentrado em trocar uma lâmpada queimada. Ana Clara hesitou por um momento na porta, uma pontada de preocupação maternal que ela nunca havia sentido antes surgindo em seu peito. No mercadinho, foi recebida com surpresa pelo Sr. Manuel, que ainda mantinha o estabelecimento depois de tantos anos. "Dona Ana Clara, quanto tempo! Soube que a senhora tinha se mudado para os lados do Adrianópolis." "As coisas mudaram, senhor." "Manuel", respondeu ela, selecionando itens básicos. "Estou voltando para a casa antiga." "E seu marido?" perguntou o comerciante, sem saber que tocava em uma ferida recente. "Também mudou", respondeu ela simplesmente, preferindo não entrar em detalhes. Quando voltou para casa, encontrou Mateus sentado na escada da frente, olhando para o céu que começava a escurecer. Havia algo em sua postura que lembrava tanto Sofia que, por um momento, Ana Clara teve que parar para recuperar o fôlego. "Tudo bem?" perguntou ela, sentando-se ao lado dele com as sacolas de compras. "Só pensando", respondeu ele, seus olhos ainda fixos no horizonte. "É estranho, sabe? Passei tanto tempo imaginando como seria ter uma família e agora... Agora você tem", completou Ana Clara, colocando uma mão sobre seu ombro hesitantemente. Para sua surpresa, ele não se afastou. O celular de Ana Clara vibrou em sua bolsa. Era uma mensagem de Arthur. "Precisamos conversar sobre a separação. Meu advogado entrará em contato." Ela ignorou a mensagem, guardando o celular de volta na bolsa. Aquela conversa podia esperar. No momento, tinha coisas mais importantes com que se preocupar. "Vamos entrar", sugeriu ela, levantando-se. "Ainda temos que descobrir se o fogão funciona." A noite caiu sobre o bairro Educandos, trazendo consigo o barulho familiar dos barcos no rio e o canto dos pássaros se recolhendo. No velho sobrado, tia e sobrinho começavam a criar uma nova rotina, descobrindo que família não é apenas questão de sangue, mas de escolhas diárias. Mais tarde, depois que Mateus se recolheu para dormir no antigo quarto de Sofia, Ana Clara ficou na sala, olhando as fotos antigas. Em uma delas, sua irmã sorria segurando um livro de poesias, seu passatempo favorito. "Você ficaria orgulhosa dele, Sofia", sussurrou para a foto, permitindo que algumas lágrimas silenciosas caíssem. O vento que entrava pela janela trazia o cheiro característico do Rio Negro, lembrando-a de que, assim como o rio que nunca para de fluir, a vida continua seu curso, trazendo mudanças inesperadas e às vezes presentes disfarçados de desafios. Ana Clara adormeceu na velha poltrona do pai, embalada pela sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, estava exatamente onde deveria estar. A manhã chegou com o barulho familiar dos vendedores ambulantes, anunciando peixe fresco nas ruas do Educandos. Ana Clara acordou ainda na poltrona, seu pescoço dolorido pela posição desconfortável. O som de passos no andar de cima indicava que Mateus já estava acordado. Preparava café na cozinha recém-organizada quando a campainha tocou. Seu coração acelerou ao pensar na possibilidade de ser Arthur, mas quando abriu a porta, encontrou Regina Santos, sua vizinha de infância que ainda morava na casa ao lado. "Ana Clara, não acreditei quando Manuel do mercadinho disse que você tinha voltado", exclamou Regina, puxando-a para um abraço apertado. "Mas o que aconteceu? E Arthur?" Antes que Ana Clara pudesse responder, Mateus desceu as escadas, atraindo imediatamente a atenção de Regina. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "Meu Deus, ele é igual." "Regina, este é Mateus", apresentou Ana Clara. "Ele é filho de Sofia." A vizinha levou as mãos à boca, lágrimas se formando em seus olhos. "Sofia, então ela... é uma longa história", interrompeu Ana Clara suavemente. "Por que não entra para tomar um café?" Na cozinha, enquanto Mateus subia para tomar banho, Ana Clara contou a Regina uma versão resumida dos acontecimentos.
A vizinha escutou tudo em silêncio, ocasionalmente secando lágrimas com o canto do avental. Sempre soube que havia algo errado com aquele Arthur, comentou Regina depois. Sofia veio me procurar naquela época, sabia? Estava desesperada, mas me fez prometer que não contaria a ninguém. Quando voltei para conversar mais, ela já tinha partido. Ana Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por que você nunca me contou? Ela me fez prometer, Ana. Disse que era melhor assim, que não queria destruir sua felicidade. Regina segurou as mãos da amiga. Me perdoe por ter guardado esse segredo. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo toque do celular de Ana Clara. Era o escritório de advocacia que cuidava dos negócios de Arthur. Precisamos marcar uma reunião, disse a voz formal do outro lado da linha, para discutir os termos da separação e a questão da pensão. Pensão? Questionou Ana Clara surpresa. Não quero nada dele. Senhora Nogueira, sugiro que reconsidere. Após 35 anos de casamento... Não me chame mais de Senhora Nogueira, interrompeu ela. Voltei a ser Ana Clara Ferreira. E podem comunicar ao Arthur que não quero nada além do que é legalmente meu. Esta casa que está no meu nome é suficiente. Depois de desligar, encontrou Regina e Mateus conversando animadamente na sala. A vizinha estava mostrando a ele fotos antigas do bairro que guardava em seu celular. Olha só, dizia ela, apontando para uma imagem. Aqui era o antigo campo de futebol onde sua mãe costumava jogar vôlei com as amigas. Era a melhor jogadora do bairro. Mateus absorvia cada informação com avidez, seus olhos brilhando a cada nova descoberta sobre Sofia. Ana Clara observava a cena, sentindo uma mistura de alegria e tristeza. Como seria se sua irmã estivesse ali, compartilhando essas histórias pessoalmente? Dona Regina estava me contando sobre o festival de música que acontecia aqui, comentou Mateus. Disse que minha mãe cantava. Ah, sim, sorriu Ana Clara, a memória voltando vívida. Ela tinha uma voz linda, sempre cantava nas festas do bairro, principalmente músicas do Fafá de Belém. Ainda tenho algumas gravações antigas, disse Regina animada. Vou procurar em casa e trazer para você ouvir, Mateus. O resto da manhã passou rapidamente, com Regina ajudando a organizar melhor a casa e compartilhando histórias do passado. Quando ela finalmente se despediu, prometendo voltar com as gravações, Ana Clara se viu sozinha com Mateus novamente. Precisamos conversar sobre seu futuro, disse ela, sentando-se ao lado dele no sofá. Você tem planos? Quer estudar? Mateus hesitou antes de responder. Sempre quis fazer faculdade, mas... Nunca tive condições. Agora tem, afirmou Ana Clara com convicção. Vou te ajudar no que for preciso. Você é minha família, Mateus. A única que me resta. O jovem a olhou com intensidade, como se procurasse algo em seu rosto. Por que está fazendo tudo isso por mim? Porque é o que Sofia faria se estivesse aqui, respondeu ela simplesmente. E porque, pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou fazendo a coisa certa. O barulho de trovões ao longe anunciava mais uma tarde de chuva em Manaus. Ana Clara se levantou para fechar as janelas, parando por um momento para observar o Rio Negro ao longe. Como o rio, sua vida havia tomado um curso inesperado, mas talvez fosse exatamente o caminho que deveria seguir. O escritório do Dr. Paulo Mendes estava mais fresco que o habitual naquela tarde de quinta-feira. Ana Clara ajeitou-se na cadeira, enquanto o médico analisava os últimos exames de rotina que ela havia feito. Está tudo normal, Ana Clara, disse ele, com um sorriso gentil. Mas confesso que estou mais interessado em saber como você está lidando com todas essas mudanças. Ela suspirou, permitindo-se relaxar um pouco. É como se eu estivesse vivendo uma história diferente, doutor. Às vezes, acordo pensando que sonhei tudo isso. E Mateus? Como está na adaptação? Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Ele é incrível. Ontem o encontrei no quarto de Sofia, organizando os livros antigos dela. Descobrimos que ele também adora poesia, exatamente como ela. Dr. Paulo observou sua paciente com atenção. Em todos os anos que a conhecia, nunca a tinha visto tão genuinamente feliz. Regina, minha vizinha, trouxe algumas gravações antigas, continuou Ana Clara. Tinha uma de Sofia cantando em uma festa do bairro. Mateus chorou quando ouviu a voz dela pela primeira vez.
O médico assentiu compreensivamente. E Arthur, algum contato? A expressão dela endureceu levemente. Apenas através dos advogados. Ele quer marcar uma reunião para discutir a separação, mas, honestamente, não sinto pressa nenhuma. Quando saiu do consultório, Ana Clara decidiu caminhar um pouco pelo centro de Manaus. Seus passos a levaram inconscientemente até a loja de tecidos que pertencera à sua família, agora transformada em uma loja de departamentos. Parou em frente à vitrine, recordando os tempos em que brincava entre os rolos de seda com Sofia. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Mateus. Tia, a dona Regina trouxe mais fotos antigas. Tem uma que acho que você precisa ver. Intrigada, Ana Clara apressou o passo de volta para casa. Encontrou Mateus e Regina na sala, debruçados sobre um álbum de fotografias antigo. Olha só o que encontrei guardado, disse Regina, apontando para uma foto em particular. Foi tirada pouco antes de Sofia partir. A foto mostrava Sofia em frente a um prédio que Ana Clara reconheceu imediatamente. Era o escritório de Arthur. Seu coração acelerou ao notar que sua irmã segurava um envelope contra o peito, seu rosto marcado por uma expressão de angústia. Tem mais, continuou Regina, virando a página. Encontrei estas quando estava organizando as coisas da minha mãe. As fotos seguintes mostravam Sofia em diferentes momentos, sentada no banco da praça em frente ao Teatro Amazonas, conversando com alguém que havia sido cortado da foto, caminhando pela orla do Rio Negro. Em todas elas, parecia preocupada, diferente da menina alegre que Ana Clara conhecia. Ela estava tentando te contar, disse Regina suavemente. Vinha todos os dias até sua casa, mas perdia a coragem no último momento. Arthur a viu uma dessas vezes. E ele a ameaçou, completou Mateus, sua voz carregada de uma raiva contida. Encontrei uma carta dela no orfanato. Ela escreveu tudo. Ana Clara sentou-se pesadamente no sofá, sentindo o peso dessas revelações. Por que ele faria isso? Por que separar duas irmãs? Porque ele tinha algo a esconder, respondeu Regina. Algo que Sofia descobriu naquela época. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som da campainha. Quando Ana Clara abriu a porta, encontrou uma senhora elegante que ela reconheceu imediatamente. Beatriz Nogueira, a mãe de Arthur. Precisamos conversar, Ana Clara, disse Beatriz, sua postura rígida contrastando com a suavidade em sua voz, sobre o que realmente aconteceu com Sofia. Ana Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Depois de tantos anos, as peças do quebra-cabeça começavam finalmente a se encaixar. Mas será que ela estava preparada para a verdade que Beatriz trazia consigo? Entre, disse ela, dando um passo para o lado. Acho que todos precisamos ouvir essa história. O ventilador de teto girava preguiçosamente, espalhando o ar úmido da tarde manauara pela sala. Regina e Mateus permaneceram sentados, tensos, enquanto Beatriz Nogueira se acomodava na poltrona antiga, suas mãos elegantemente cruzadas sobre o colo. É hora de corrigir um erro de muitos anos, começou Beatriz, seus olhos fixos em Ana Clara. Um erro que custou muito mais do que qualquer um de nós poderia imaginar. Beatriz Nogueira respirou fundo antes de começar sua narrativa. O ar na sala antiga parecia denso com a expectativa dos presentes. Ana Clara permaneceu de pé, apoiada no aparador, enquanto Mateus e Regina escutavam atentamente. Sofia veio ao escritório naquele dia, começou Beatriz, sua voz controlada, não apenas porque estava grávida, mas porque tinha descoberto algo sobre os negócios da família Nogueira, algo que Arthur tentou desesperadamente esconder. Ana Clara sentiu seu coração acelerar. Que tipo de descoberta? Documentos, respondeu Beatriz. Papéis que provavam que grande parte da fortuna da família vinha de negociações irregulares com fornecedores do polo industrial. Arthur estava desviando recursos há anos, usando empresas fantasma. Regina deixou escapar uma exclamação surpresa, enquanto Mateus permanecia em silêncio, seus olhos fixos em Beatriz. Sofia encontrou os documentos por acaso, continuou a senhora. Ela trabalhava como estagiária em um escritório de contabilidade que prestava serviços para algumas empresas do polo. Quando percebeu o que tinha descoberto, veio direto falar com Arthur.
E ele a ameaçou, disse Ana Clara, as peças se encaixando em sua mente. Não apenas isso, suspirou Beatriz. Ele ofereceu dinheiro para ela ir embora, mas Sofia se recusou. Ela queria contar tudo a você, Ana Clara. Foi quando Arthur jogou sua carta mais cruel. Ameaçou destruir a reputação de seus pais, arruinar o negócio da família, fazer com que perdessem tudo. Ana Clara cambaleou até a poltrona mais próxima, sentindo o peso dessas revelações. Então foi por isso que ela fugiu? Para nos proteger? Sim, confirmou Beatriz. Ela escolheu partir para preservar a família, mas a culpa a consumiu durante a gravidez. Tentou várias vezes voltar, contar a verdade, mas Arthur sempre a encontrava antes. Mateus se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Sua postura tensa revelava a tempestade de emoções que sentia ao descobrir mais sobre o passado de sua mãe. "Por que está nos contando isso agora?" perguntou ele sem se virar. Beatriz retirou um envelope de sua bolsa. "Porque Arthur está prestes a fazer algo imperdoável. Ele planeja transferir todo o patrimônio para contas no exterior, deixando você sem nada, Ana Clara. Exatamente como fez com Sofia. Não me importo com o dinheiro", respondeu Ana Clara firmemente. "Nunca me importei. Mas eu me importo com a justiça", disse Beatriz, estendendo o envelope. "Aqui estão cópias de todos os documentos que Sofia encontrou, junto com provas das transações mais recentes. É hora da verdade vir à tona." Regina, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. "É por isso que a senhora veio? Para expor o próprio filho?" "Vim porque já carreguei esse segredo por tempo demais", respondeu Beatriz, lágrimas brilhando em seus olhos. "Vi Sofia partir, vi o sofrimento de Ana Clara, vi meu próprio filho se transformar em alguém que não reconheço mais. Não posso permitir que ele destrua mais vidas." Ana Clara pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, além dos documentos mencionados, havia uma carta endereçada a ela, com a caligrafia familiar de Sofia. "Ela deixou isso comigo", explicou Beatriz, "para o caso de algo acontecer com ela. Nunca tive coragem de entregar antes." O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som distante dos barcos no Rio Negro. Ana Clara olhou para Mateus, que havia se voltado para a sala, suas feições suavizadas pela emoção. "O que pretende fazer?" perguntou ele suavemente. Ana Clara respirou fundo, sentindo uma força que não sabia que possuía crescer dentro de si. "Vou fazer o que Sofia tentou fazer há 18 anos. Vou expor a verdade, não por vingança, mas por justiça. Por ela, por você, por todos nós." Regina se levantou, colocando uma mão reconfortante no ombro da amiga. "Não está mais sozinha nessa luta, Ana." Beatriz também se levantou, sua postura menos rígida agora. "Farei o que puder para ajudar. Já permiti que essa mentira durasse tempo demais." O sol começava a se pôr, pintando o céu de Manaus com tons de laranja e rosa. Ana Clara segurava a carta de Sofia contra o peito, sentindo que finalmente poderia dar à irmã a paz que ela merecia. Mateus se aproximou, sentando-se ao seu lado. "Quer que eu leia com você?" perguntou ele gentilmente. Ana Clara assentiu, abrindo cuidadosamente o envelope. As palavras de Sofia, preservadas por tanto tempo, estavam prestes a contar sua última história. Uma história de amor, sacrifício e, finalmente, redenção. A chuva batia suavemente contra as janelas do sobrado, enquanto Ana Clara, sentada na antiga poltrona de seu pai, começava a ler a carta de Sofia. Mateus permanecia ao seu lado, enquanto Regina e Beatriz haviam se retirado discretamente para dar privacidade ao momento. "Querida Ana Clara, se você está lendo esta carta, significa que não consegui ter a coragem que precisava para te contar pessoalmente toda a verdade. Sempre fui a irmã mais fraca, não é? Você era a forte, a decidida, enquanto eu me escondia atrás dos livros de poesia e dos meus sonhos. Mas desta vez, minha covardia não veio da fraqueza. Veio do amor que sinto por você, por nossos pais, por tudo que nossa família construiu. Arthur me deu uma escolha que não era realmente uma escolha. Partir ou ver todos que amo sofrerem as consequências das verdades que descobri. Você se lembra daquele dia no Teatro Amazonas, quando tiramos aquela foto que sempre carrego comigo?
Você disse que sempre estaríamos juntas, que nada poderia nos separar. Me perdoe por ter quebrado essa promessa. A verdade é que descobri coisas terríveis sobre os negócios da família Nogueira. Documentos, provas de ações que poderiam destruir não apenas a reputação deles, mas também arrastar nossa família para o escândalo. Arthur deixou bem claro o que aconteceria se eu falasse algo. E então descobri que estava grávida. Não de um namorado qualquer, como você deve ter imaginado, mas de alguém que conheci no escritório de contabilidade, onde estagiei. Ele nem chegou a saber. Partiu para trabalhar em outro estado antes que eu mesma descobrisse. Quando contei a Arthur sobre a gravidez, pensando que talvez isso o fizesse ter compaixão, ele viu apenas mais um motivo para me forçar a partir. Ofereceu dinheiro, muito dinheiro, para que eu desaparecesse. Recusei. Então vieram as ameaças. Tentei tantas vezes vir até você, ficava horas observando nossa casa de longe, reunindo coragem. Mas então pensava em nossos pais, no trabalho de uma vida que poderia ser destruído, e minha coragem se desfazia como névoa sob o sol. Decidi então proteger aqueles que amo da única maneira que consegui encontrar, partindo. Mas não podia ir sem deixar um registro da verdade, algo que pudesse explicar minhas ações quando o momento certo chegasse. Meu filho, sim, é um menino, descobri há pouco. Merece conhecer sua família verdadeira. Merece saber que sua mãe não o abandonou por escolha, mas por necessidade. E você, minha irmã querida, merece saber que nunca deixei de te amar, de pensar em você todos os dias. Beatriz, a mãe de Arthur, descobriu tudo por acaso. Foi a única que me ofereceu algum conforto, mesmo não podendo fazer muito. Prometeu guardar esta carta e entregá-la quando fosse seguro ou necessário. Espero que, quando isso acontecer, você possa me perdoar. Guardo comigo aquela foto do Teatro Amazonas. Quando olho para ela, vejo duas meninas que acreditavam que o amor familiar era mais forte que qualquer coisa. Talvez ainda seja, de uma maneira que não conseguimos entender na época. Meu maior desejo é que um dia você conheça meu filho, que possa contar a ele sobre a irmã mais nova que amava a poesia, que cantava nas festas do bairro, que acreditava em contos de fadas mesmo depois de crescida. Conte a ele que sua mãe o amou desde o primeiro momento e que cada decisão que tomou foi pensando em proteger aqueles que amava. Te amo para sempre, Sofia. Ana Clara deixou a carta cair em seu colo, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Mateus, também chorando, pegou sua mão e apertou gentilmente. Ela amava você, disse Ana Clara, virando-se para o sobrinho. Cada palavra nesta carta mostra o quanto ela te amava. E amava você também, respondeu ele, sua voz embargada. Tanto que preferiu sofrer sozinha a colocar sua família em risco. Ana Clara se levantou, caminhando até a janela. A chuva havia diminuído, deixando apenas uma fina garoa que embaçava a vista do Rio Negro. Em algum lugar na cidade, Arthur continuava vivendo como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse destruído tantas vidas com suas ações. Não podemos deixar que ele continue fazendo isso, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas. Sofia tentou proteger todos com seu silêncio, mas agora é nossa vez de lutar pela justiça que ela merecia. Mateus se juntou a ela na janela. Como vamos fazer isso? Com a verdade, respondeu Ana Clara pegando o envelope com os documentos que Beatriz havia trazido. É hora de Sofia finalmente ser ouvida. A sala de reuniões do escritório de advocacia estava silenciosa, exceto pelo suave zumbido do ar-condicionado. Ana Clara sentou-se ereta em sua cadeira, Mateus ao seu lado, enquanto esperavam a chegada de Arthur. Os documentos que Beatriz havia fornecido estavam organizados cuidadosamente sobre a mesa de mogno. Doutor Paulo Mendes, que Ana Clara havia convidado como apoio moral e testemunha, ocupava uma cadeira próxima. Regina aguardava do lado de fora, pronta para oferecer suporte se necessário. A presença deles dava a Ana Clara a força que precisava para enfrentar o momento que estava por vir. A porta se abriu e Arthur entrou, seguido por seu advogado. Ele parou por um momento ao ver Mateus, mas rapidamente recuperou sua compostura habitual. Não sabia que teríamos uma reunião familiar, comentou com ironia, sentando-se do outro lado da mesa. Esta não é uma reunião sobre a separação, Arthur, respondeu Ana Clara.
sua voz calma, mas firme. É sobre Sofia. O nome pareceu pairar no ar como um fantasma. Arthur ajustou sua gravata, um gesto nervoso que Ana Clara conhecia bem. Não vejo por que trazer à tona assuntos antigos, interferiu o advogado, mas Ana Clara o ignorou, seus olhos fixos em Arthur. Sofia deixou uma carta, continuou ela colocando o envelope sobre a mesa. E sua mãe nos entregou todos os documentos que minha irmã encontrou há 18 anos. A cor abandonou o rosto de Arthur. Minha mãe não faria isso. Já fez, respondeu Mateus, falando pela primeira vez. Porque ela, diferente de você, ainda tem consciência. Ana Clara abriu o envelope, espalhando os documentos sobre a mesa. Aqui está tudo, Arthur. As provas das fraudes, dos desvios, das empresas fantasma. Tudo que você tentou esconder ameaçando uma garota de 16 anos. Você não entende, começou Arthur, sua fachada de controle começando a rachar. Era necessário. Os negócios, a família... A família? Interrompeu Ana Clara, sua voz tremendo de emoção contida. Você destruiu uma família, separou 2 irmãs, forçou uma adolescente grávida a fugir. E para quê? Para proteger suas mentiras. O advogado de Arthur tentou intervir novamente, mas foi silenciado por um gesto de seu cliente. O que você quer, Ana Clara? Perguntou Arthur, sua voz cansada. Dinheiro? Posição? Já não tem tudo isso? Quero justiça, respondeu ela simplesmente. Para Sofia, para Mateus, para todos que você prejudicou ao longo dos anos. E como pretende conseguir isso sem destruir também sua própria reputação? Não me importo com reputação, disse Ana Clara. Nunca me importei. Era você quem se preocupava com aparências, com status. Eu só queria uma família. Mateus colocou sobre a mesa outro conjunto de documentos. Aqui estão registros mais recentes, mostrando que as práticas fraudulentas continuam. Temos tudo documentado, inclusive suas tentativas recentes de transferir dinheiro para o exterior. Arthur olhou para os papéis, depois para seu advogado, que parecia tão surpreso quanto ele. Você tem 2 opções, continuou Ana Clara. Pode continuar negando tudo, e nós levaremos estas provas às autoridades. Ou pode fazer a coisa certa pela primeira vez em sua vida. E o que seria a coisa certa? Perguntou ele, sua arrogância habitual dando lugar a algo próximo do medo. Confesse seus crimes, devolva o dinheiro desviado, use sua influência para fazer algo positivo pela cidade que você ajudou a prejudicar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Doutor. Paulo observava a cena com interesse médico, notando como Ana Clara finalmente havia encontrado sua voz, sua força. E se eu me recusar? Desafiou Arthur. Então Sofia terá sua voz ouvida, mesmo que tardiamente, respondeu Ana Clara. Cada documento, cada prova, cada palavra de sua carta será tornada pública. Não por vingança, mas porque é o que ela tentou fazer há 18 anos, e agora posso terminar o que ela começou. Arthur olhou para Mateus, depois para Ana Clara, finalmente percebendo que havia perdido o controle da situação que por tanto tempo manipulou. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou sua voz beirando a derrota. Até amanhã, respondeu Ana Clara, levantando-se. O tempo de Sofia acabou cedo demais. O seu está apenas começando a contar. Enquanto deixavam a sala de reuniões, Ana Clara sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Ao seu lado, Mateus caminhava ereto, orgulhoso, como se um peso também tivesse sido tirado de seus ombros. Regina os esperava no corredor, e ao ver suas expressões abriu um sorriso de compreensão. Vamos para casa? Perguntou ela. Sim, respondeu Ana Clara pegando a mão de Mateus. Vamos para casa. Sofia finalmente pode descansar em paz. 6 meses haviam se passado desde o confronto no escritório de advocacia. O sobrado no Educandos tinha ganhado nova vida. As paredes foram pintadas, o jardim revitalizado e o som de risadas voltou a ecoar pelos cômodos. Ana Clara observava da varanda, enquanto Mateus ajudava Regina a plantar orquídeas no jardim da frente. A manchete do jornal sobre a mesa ainda chamava a atenção. Empresário Arthur Nogueira anuncia programa de restituição e desenvolvimento social para Manaus. Ele havia escolhido o caminho da redenção.
embora Ana Clara suspeitasse que foi mais por autopreservação do que por arrependimento genuíno. Olha só o que encontrei nas coisas antigas, disse Mateus, entrando na varanda com uma caixa empoeirada. Dentro havia um álbum de fotografias que Ana Clara não via há anos. O álbum do coral da igreja! Exclamou ela, abrindo-o cuidadosamente. Sofia era a solista principal. Mateus sentou-se ao lado dela e juntos começaram a explorar as memórias guardadas naquelas páginas. Regina juntou-se a eles, trazendo uma jarra de suco de cupuaçu gelado. Lembro desse dia, comentou Regina, apontando para uma foto. Foi na festa de São João do bairro. Sofia cantou marca registrada e não deixou um olho seco na plateia. Ana Clara sorriu, passando os dedos suavemente sobre a imagem da irmã. Ela tinha um dom especial para tocar o coração das pessoas. Como você, disse Mateus, olhando carinhosamente para a tia. Só que de um jeito diferente. O som de uma buzina interrompeu o momento. Era Beatriz Nogueira chegando para sua visita semanal. Desde as revelações, ela havia se tornado uma presença constante na vida deles, tentando compensar os anos de silêncio com apoio e carinho. Trouxe uma surpresa, anunciou ela, carregando um pacote cuidadosamente embrulhado. Dentro havia um violão antigo, perfeitamente conservado. O violão de Sofia, exclamou Ana Clara, reconhecendo o instrumento imediatamente. Como você... Ela deixou comigo junto com a carta, explicou Beatriz. Achei que estava na hora de devolvê-lo ao seu lugar de direito. Mateus pegou o violão com reverência, passando os dedos pelas cordas. Minha mãe tocava? E como tocava, respondeu Regina, animada. Nas tardes de domingo, ela sentava nesta mesma varanda e tocava por horas. O bairro inteiro parava para ouvir. Ana Clara observou quando Mateus começou a dedilhar as cordas hesitantemente. Você toca? Perguntou surpresa. Aprendi um pouco no orfanato, respondeu ele, ajustando o instrumento. Tinha um professor voluntário que dava aulas de música. Aos poucos, uma melodia começou a tomar forma. Era Marca Registrada, a música preferida de Sofia. Ana Clara sentiu lágrimas nos olhos ao reconhecer a canção, mas eram lágrimas diferentes das que havia derramado nos últimos anos. Eram lágrimas de cura, de recomeço. Beatriz tirou da bolsa mais um envelope. Encontrei mais algumas fotos de Sofia na época do escritório. Achei que vocês gostariam de ter. Enquanto examinavam as novas fotografias, um pequeno pedaço de papel caiu de entre elas. Era um recorte de jornal antigo, amarelado pelo tempo, com um poema escrito à mão na margem. É a letra dela, disse Ana Clara, reconhecendo imediatamente a caligrafia da irmã. O poema falava sobre esperança, sobre como mesmo nas noites mais escuras, as estrelas continuam brilhando. Ela nunca perdeu a esperança, comentou Beatriz suavemente. Mesmo nos momentos mais difíceis, acreditava que um dia a verdade viria à tona. E veio, completou Mateus, ainda dedilhando suavemente o violão. Talvez não do jeito que ela imaginava, mas veio. Regina levantou-se para acender as luzes da varanda. A tarde começava a cair, trazendo consigo a brisa fresca do rio. O céu de Manaus se pintava em tons de rosa e laranja, criando um espetáculo que Sofia tanto amava fotografar. Sabe o que mais sinto falta? Perguntou Ana Clara, olhando para o horizonte. Das nossas conversas. Sofia tinha um jeito especial de ver o mundo, de encontrar beleza nas coisas mais simples. Como você tem feito, observou Mateus. Desde que vim morar aqui, você tem me mostrado essa mesma beleza. O nascer do sol sobre o rio, o cheiro de chuva, o som dos pássaros pela manhã. Ana Clara sorriu, percebendo que, sem querer, havia herdado essa característica da irmã. A capacidade de apreciar os pequenos momentos, de encontrar alegria mesmo depois de tanta tristeza. A noite começava a cair sobre o bairro Educandos, mas a varanda do sobrado permanecia iluminada, não apenas pelas luzes, mas pela presença de pessoas que finalmente haviam encontrado seu caminho de volta para casa. Era uma manhã de domingo especial no sobrado do Educandos. Ana Clara acordou cedo, o coração leve com a expectativa do dia que estava por vir. Tinha passado a noite organizando os últimos detalhes, querendo que tudo estivesse perfeito. Na cozinha,
O cheiro de pão caseiro se misturava com o aroma do café recém-passado. Regina já estava lá, ajudando com os preparativos, enquanto Beatriz arrumava flores frescas nos vasos da sala. Mateus já acordou? Perguntou Regina, verificando o forno. Ainda não, respondeu Ana Clara sorrindo. Deve estar nervoso. Afinal, não é todo dia que a gente se forma na faculdade. O último ano havia trazido mudanças significativas para todos. Mateus, com o apoio de Ana Clara, havia se dedicado aos estudos e conseguido uma bolsa para o curso de música na Universidade Federal do Amazonas. Seu talento natural, herdado de Sofia, havia florescido sob a orientação dos professores. O som de passos na escada anunciou sua chegada. Mateus entrou na cozinha vestindo a beca que haviam alugado para a cerimônia. Como estou? Se perguntou ele, ajustando a faixa. Igualzinho a sua mãe no dia da formatura dela, respondeu Regina, os olhos marejados. Ela também se arrumou aqui em casa, lembra, Ana? Ana Clara assentiu, a memória vívida em sua mente. Ela estava tão nervosa que quase esqueceu o discurso em casa. Vocês nunca me contaram que ela foi oradora da turma, comentou Mateus, servindo-se de café. Ah, foi sim, disse Regina, animada. Fez um discurso lindo sobre sonhos e perseverança. Tenho até hoje uma gravação em fita cassete. Que coincidência, sorriu Ana Clara. Você também ser escolhido como orador. Mateus corou levemente. Na verdade, não foi coincidência. Me inspirei nela para escrever meu discurso. O som da campainha interrompeu a conversa. Era Dr. Paulo Mendes, que havia se tornado um amigo próximo da família ao longo dos anos. Não podia perder este momento, disse ele, entregando um pequeno pacote a Mateus. É um presente de formatura. Dentro da caixa havia uma antiga partitura musical amarelada pelo tempo. Foi sua mãe quem compôs, explicou o médico. Ela me deu uma cópia quando a atendi durante a gravidez. Disse que era uma canção de ninar para você. Mateus segurou a partitura com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo as notas cuidadosamente escritas. Ana Clara se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. Você pode tocá-la hoje, sugeriu ela. Durante a apresentação musical da formatura, ele assentiu, incapaz de falar devido à emoção. O violão de Sofia, agora restaurado, estava pronto para ser usado na cerimônia. A manhã passou rapidamente entre os últimos preparativos. Quando chegaram ao teatro da universidade, foram surpreendidos por uma multidão de rostos familiares, vizinhos do educandos, antigos amigos da família, até mesmo alguns ex-funcionários da loja de tecidos. Durante a cerimônia, quando Mateus subiu ao palco para seu discurso, Ana Clara sentiu seu coração se expandir de orgulho. Ele falou sobre família, sobre como o amor pode transcender o tempo e a distância, sobre como os sonhos de uma pessoa podem continuar vivendo através de outras. Hoje, disse ele, sua voz firme apesar da emoção, quero dedicar minha formatura a duas mulheres extraordinárias. Minha mãe, Sofia, que mesmo não estando fisicamente presente, me deixou o maior dos legados, a música e a coragem para seguir meus sonhos. E minha tia Ana Clara, que me ensinou que família não é apenas questão de sangue, mas de amor, escolha e dedicação. Quando terminou o discurso, pegou o violão de Sofia e começou a tocar a canção de ninar que acabara de descobrir. A melodia suave encheu o teatro, carregando consigo anos de amor, saudade e esperança. Ana Clara, sentada na primeira fila entre Regina e Beatriz, deixou as lágrimas correrem livremente. Eram lágrimas de alegria, de realização, de um ciclo que finalmente se completava. Depois da cerimônia, voltaram todos para o sobrado do Educandos. O jardim estava decorado para a celebração, com luzes penduradas entre as árvores e mesas dispostas sob a sombra das mangueiras. Enquanto observava Mateus recebendo os cumprimentos dos convidados, Ana Clara pensou em como a vida tinha formas misteriosas de corrigir seus caminhos. Sofia podia não estar ali fisicamente, mas sua presença era sentida em cada sorriso de Mateus, em cada nota musical que ele tocava, em cada gesto que inconscientemente repetia. Ela estaria orgulhosa, disse Regina, se aproximando com 2 taças de champanhe. Está, corrigiu Ana Clara, aceitando a taça. Tenho certeza que ela está. O sol começava a se pôr sobre Manaus, pintando o céu com as mesmas cores que Sofia tanto amava fotografar.
No jardim do sobrado, entre amigos e família, a música continuava a tocar, não mais uma canção de tristeza e saudade, mas uma melodia de esperança e recomeço. Ana Clara sorriu, sentindo-se finalmente em paz. O ciclo estava completo. A verdade havia sido revelada, a justiça alcançada. E, mais importante, o amor havia encontrado seu caminho de volta para casa.